Olá, alunos do oitavo ano, sejam todos bem-vindos. Nossa primeira aula de Geografia no ano de 2021. Infelizmente, a gente ainda continua no regime, à distância. Não é o que a gente gostaria, mas é a melhor ferramenta que a gente tem hoje para a gente continuar os nossos estudos. Eu sou o professor Robson e a gente queria dar as boas-vindas para todos vocês no nosso curso de Geografia de oitavo ano em 2021. Bem, o tema que nós vamos começar a trabalhar vai ser sobre população, demografia, e a gente vai entender um pouquinho do que seria isso. Então eu vou colocar para vocês no livro. Eu já passei o livro para vocês, o capítulo 3, passei o PDF para todos os alunos, para aquele que não buscou o livro na escola, possa acompanhar normalmente a aula através desse PDF. Então, aspectos demográficos. A primeira coisa que a gente deve saber é o que significa demografia. O que significa isso? No livro de vocês, lá na página, deixa eu tentar lembrar, página 38, ele fala para a gente que demografia é o estudo das populações, principalmente por processos estatísticos. O que seria isso? Tudo que se fala a partir de população mundial, sendo ela vivendo na cidade ou vivendo no campo, é aspecto da demografia. E logo em seguida ele fala para a gente também de crescimento vegetativo ou crescimento demográfico, é a mesma coisa. Crescimento demográfico seria o crescimento da população, da mesma forma que o crescimento vegetativo. Mas aí ele fala aqui pra gente, que é a diferença entre o número de nascimentos e mortes. Ou seja, geralmente o número de nascimentos é sempre superior ao número de mortes. Por isso que o crescimento vegetativo acaba sendo o crescimento da população. É o número de nascidos menos o número de mortes. E como que fica a distribuição dessa população? A gente nota que a distribuição da população ela vai mudando ao longo dos tempos. Por exemplo, no século XIX, no começo do século XIX, o número de habitantes no mundo era apenas de 1 bilhão de pessoas. A gente pensa que pode ser muita gente, mas hoje não, hoje já está em mais de 7,5 bilhões de pessoas. Então quer dizer que mudou muito e muito rapidamente. Um século depois, a gente nota que no século XIX, 1 bilhão de pessoas. E aí, aqui em 1920, que já é século XX, então nós já teríamos 2 bilhões de pessoas no século XX. E passado um século depois, olha o salto. Se do século XIX para o século XX só dobrou, do século XX para o século XXI, esse número teve uma explosão demográfica muito intensa. Será por quê? Que antes de cada século crescia 1 milhão de habitantes e de repente em um século cresceu tanto, uma explosão demográfica intensa de 2 bilhões para mais de 7 bilhões no século XXI. O que aconteceu? Bom, lógico que a gente vai atribuir tudo isso às melhores condições de vida da população, hoje, a medicina que está muito avançada, então as vacinas, tudo isso contribuiu para diminuir a mortalidade de pessoas e aí teve um crescimento populacional intenso. E aí até do lado ele mostra aqui para a gente os principais países em população no mundo, logicamente aparece a China em primeiro lugar. Esse número aqui está até um pouco defasado, porque a China hoje já está com 1 bilhão, quase 1 bilhão e meio de população, 1 bilhão 450 milhões de pessoas. A Índia, ela já se encontra também com um número um pouquinho superior a esse, já está com 1,35 bilhões de pessoas. Em terceiro, realmente aparece os Estados Unidos, com mais de 300 milhões, a Indonésia e, em quinto lugar, o Brasil. Aqui está 207, mas o Brasil hoje está em torno de 210 milhões de pessoas. Então a gente nota que a população vem crescendo muito rápido. E logo em seguida a gente vê aqui um planisfério com as populações dos estados e territórios e mostram a aglomeração das principais cidades do mundo. Concentração da população nas cidades.
Por que a população se concentra mais na cidade? Logicamente, a partir de 1970, as cidades começaram a receber muitas pessoas que vieram do campo. Então, teve duas questões principais que fizeram a população urbana aumentar bastante. Primeiro foi a chegada das fábricas. A partir de 1950, foram chegando as multinacionais no Brasil e essa oferta de emprego nas cidades ela foi intensa. Ao mesmo tempo, na agricultura, começou a diminuir a mão de obra no campo, justamente por causa da mecanização do campo. E isso provocou o êxodo rural, que é a matéria que vocês viram no 7º ano, o êxodo rural no Brasil a partir de 1950. Isso fez com que essa população que morava no campo se dirigissem para as cidades. Logo abaixo a gente vê inclusive uma semelhança, ou melhor, a diferença de população entre 1970 e 2014. Em 1970 a gente nota que cada bolinha dessa que representa nos mapas, no planisfério, é a aglomeração, né, de pessoas nas cidades, urbana. E a gente nota que esse mapa de 1970 tem uma diferença muito grande para o mapa de 2014. 2014 tem muito mais aglomerações urbanas. E isso mostra o reflexo do mundo atual. Lógico que a cidade tem toda a sua importância, a cidade realmente tem um predomínio muito grande, mas a gente não pode deixar de falar da importância da agricultura também para a sociedade urbana industrial. Porque se nós temos uma indústria, mas toda a matéria-prima da indústria vem do campo, né? Ela vem do setor primário. Então, por isso, a gente tem que atribuir também a importância enorme dessa urbanização e dessa industrialização a partir dessa necessidade de vir a matéria-prima do campo. Olha que tamanho de responsabilidade tem o setor primário, mandar matéria-prima para a indústria, né? Para que seja industrializado e depois volte para o setor terciário para ser vendido. E, para finalizar, nós vamos ver as pirâmides etárias. O que é uma pirâmide etária? Todo mundo tem o hábito de ver nos livros de geografia e outros um estilo de pirâmide como essa. O que é uma pirâmide etária? Ela é composta de dois gráficos de barras, um representando o gênero feminino e o outro masculino. E também que tem o eixo vertical que indica a faixa de idade de cada, né, a faixa de idade da população. A partir da idade e do sexo dessa população e também da expectativa de vida, porque aqui na base nós temos as pessoas mais jovens e lá no topo nós temos as pessoas de mais idade. A partir dessa, o que uma pirâmide etária pode nos mostrar? O que ela pode nos oferecer de informações? Olha, muitas informações. Primeiro, ela pode nos revelar se a população de um país é mais jovem, mais adulta ou mais idosa. Ela pode nos indicar também se a natalidade desse país é alta ou se é baixa. Ela pode nos indicar a expectativa de vida dessa população, se é alta ou se é baixa. E a partir desses dados dá para a gente saber se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Essa pirâmide etária que está mostrando do México em 2016 é de um país subdesenvolvido. Por que eu posso afirmar isso? Porque a base dela é muito larga, enquanto o topo é muito estreito. Significa que as pessoas não chegam, não há uma grande quantidade de população que chega aos 85 anos, 90 anos. Indica então que essa população não tem tão boas qualidades de vida e por isso morre mais cedo. Olha a diferença da pirâmide para os Estados Unidos. Essa pirâmide dos Estados Unidos já é uma pirâmide de país desenvolvido. Por quê? Porque ela não tem aquele formato de triângulo, como é o caso do país, né, subdesenvolvido. Ela na verdade perde até, né, ela perde o formato de pirâmide, porque ela mostra aqui um reduzido número de nascimentos, porque nos países desenvolvidos, né, há uma tendência de se ter menos filhos, mostra um equilíbrio muito grande entre jovens e adultos e um grande número de pessoas idosas. Significa então que nesse país tem uma boa qualidade de vida.
Todo país que mostra que as pessoas chegam aí até os 90 anos, 89 anos, grande parte da população americana já está idosa, por exemplo, a partir dos 74 anos, a partir dos 70 a 74 anos, a quantidade de pessoas que tem. Isso significa que esse país, então, tem excelentes condições de vida e por isso que é chamado de país desenvolvido. Bom, espero que vocês tenham compreendido essa aula de hoje. Nós vamos fazer agora algumas tarefas. Fiquem todos com Deus.